Olá, turma do oitavo ano. Vamos dar início à nossa aula de arte, que tem como tema as paredes como suporte. Para iniciarmos, nós sabemos que desde a pré-história, a humanidade ela vem desenvolvendo muitas formas de comunicação e expressão. Um exemplo disso são que as pinturas rupestres, elas podem ser encontradas em paredes, tetos e outras superfícies de cavernas e abrigos pelo mundo. Assim, nós podemos dizer que a pintura nesses suportes é uma prática muito antiga e que foi utilizada por diferentes povos e culturas a fim de registrar suas ideias. Então, apesar de os suportes serem os mesmos, foram desenvolvidos alguns procedimentos artísticos que nós iremos conhecer agora, certo? Então, os procedimentos artísticos são o afresco e o muralismo. Nós temos aqui o afresco. O afresco é uma técnica de pintura mural realizada sobre uma base ainda úmida de gesso, certo? Ou de argamassa. E nessa base, que geralmente é aplicada em muros, paredes e tetos, as pinturas elas são realizadas com pigmentos diluídos em água, certo? E que ao entrarem em contato com os suportes ainda frescos, elas penetram e quando secam, passam a integrá-los. Essa prática aí de pintura com a base úmida foi que nasceu o termo afresco, que deriva do italiano fresco e que tem um significado em língua portuguesa. A arte de afresco ela é muito apreciada até hoje, mas poucos afrescos, os antigos aí, eles resistiram ao tempo. Então, o grande utilizador aí dessa técnica de utilizar o afresco em algumas pinturas foi o artista italiano Michelangelo. Ele utilizava essas práticas de afresco nas suas pinturas, certo? Então, vamos lá continuar. Agora nós iremos observar e estudar o conceito de muralismo. O muralismo é um movimento que surgiu no século XX, em meio a um contexto de crise política e social no México, aí com a Revolução Mexicana no ano de 1910 a 1920, e que recebeu esse nome por se tratar de um procedimento artístico de composição de murais em grandes dimensões, que podem ser feitos a partir de afrescos, que são os mosaicos, os painéis e cerâmicos, certo? Em razão desse contexto aí, os muralistas, como são chamados de artistas que fazem esse tipo de obra, acreditam que a arte ela deve ser apreciada por muitas pessoas, porque os suportes escolhidos são os muros e as paredes de locais públicos. Então, eles querem que sejam esses locais para que as pessoas elas tenham acesso à arte em si. Então, um dos muralistas, um dos principais muralistas, foi o artista mexicano Diogo Rivera, e ele buscou mostrar com a sua arte ideias revolucionárias, unindo-se às influências da cultura do seu país, certo? Então, no Brasil, o artista mais importante aí, os artistas, no caso, do muralismo em si, foi Cândido Portinari e Di Cavalcanti. Eles foram influenciadores, pelo muralismo mexicano e eles criaram pinturas murais, certo? Então, para continuar aqui o nosso entendimento, nós temos aí a trajetória da pichação e do grafite, A diferença em si da pichação versus grafite. Então, vamos lá. O grafite, e a pichação são frutos da chamada cultura hip hop, que teve origem na periferia de Nova York, nos Estados Unidos, em meados do século aí de 1990,
onde nesse local vivia populações negras de origem latina e que enfrentavam questões sociais como racismo, violência, carência de serviços públicos e entre outras, certo? Então, o encontro aí entre os jovens afro-americanos e os imigrantes latinos gerou trocas culturais, onde por meio das festas de rua, né, que aconteciam aí nos bairros, nasceram diversas manifestações que envolveram a música, a dança, a poesia, a pintura e que hoje fazem parte aí dessa cultura de hip hop. Então, aí com o estudo, né, da pichação e do grafite, alguns, né, assim como alguns muralistas mexicanos, pichadores, grafiteiros, eles expressavam suas impressões acerca de questões políticas, sociais, culturais, né, de alguns importantes contextos. E, no entanto, as suas criações nem sempre foram consideradas algumas manifestações artísticas. Ainda nesse tempo aí, né, alguns artistas, né, haitiano, né, que foi o Jean Michel, ele viveu a maior parte da vida em Nova York. Então, a sua experiência como migrante e afro-americano refletiu muito em seus trabalhos, nos quais ele mostrava fortes influências da cultura hip hop. Então, com o tempo, né, o grafite e a pichação foi ganhando outros espaços e passaram a ser realizados em suportes como as telas. Então, a partir de tudo isso que aconteceu, né, a pichação e o grafite tiveram grande importância, né? Deixou de ser visto como uma transgressão e começou a ocupar outros lugares, né? Porque o grafite em si, ele começou a ocupar lugares como museus, galerias de arte e também, né, foi levado para a rua, onde são os locais formais de circulação e divulgação, certo? Nós vemos aí que o grafite ele também começou a ser reconhecido e que seus artistas eles passaram a ser requisitados para pintar em locais privados, como são fachadas de grandes edifícios, estabelecimentos comerciais e também no interior de residências. Então, o grafite em si, ele foi cada vez mais atraindo visitantes e que aquela história do grafite, né, e da pichação ser algo que não era muito aceitável, né, passou a ser mais utilizado, né, mais exposto por muitas pessoas, né, certo? Então, essa aqui foi a aula de hoje. Toda e qualquer dúvida me mandem mensagem no privado e até a próxima aula. Tchau, tchau.